Bom dia, Sr. Ministro João Matos Fernandes. É o Ministro do Ambiente, tem a tutela da mobilidade urbana, é o autor da proposta de diploma que dá o enquadramento legal ao exercício destas novas plataformas de transporte individual. O Sr. Ministro vai alterar o diploma face a esta contestação dos taxistas? Faça esta contestação dos taxistas de todo em todo. Agora, de facto, o diploma, aquilo que foi feito foi uma proposta que foi para a consulta às entidades, já recebemos os pareceres, vamos certamente olhar para essas mesmas opiniões e, com base nisso, colocaremos o diploma em circuito legislativo. Este diploma é um diploma que tem, sobretudo, dois objetivos e dentro destes dois objetivos está sempre a finalidade última de defender os utilizadores, defender os consumidores. O primeiro dos objetivos é regular as próprias plataformas que privilegiam, que promovem este tipo de serviço, a que nós chamamos de TVDE, Transporte em Veículo Descaracterizado, e, em segundo lugar, regular os operadores, sejam as empresas, os veículos e os motoristas, que oferecem este tipo de serviço. Nós sentimos que, apesar de boa parte das empresas que promovem este tipo de serviços, que disponibilizam este tipo de serviços, muitas delas até já existirem no passado, que a massificação obriga a que já não possam ser só as regras de mercado a regular esta oferta. E por isso tem que haver regras públicas que imponham, por um lado, condições e, por outro lado, defendam quem utiliza novas formas de mobilidade urbana. Quais foram as áreas que mereceram mais reparos nessa consulta que fez, nessa recolha de pareceres que fez depois de avançar com a proposta? Nós estamos ainda a avaliá-los. Há uma questão, se quiser, que não diria tanto um reparo, mas que é uma pergunta, aliás é uma pergunta comum, que é o porquê de haver 30 horas de formação nesta proposta e os teus taxistas terem 125 horas de formação. Penso até que na prática chegam às 150 horas. E a resposta é muito simples. Nós quisemos equiparar onde era equiparável. Dou-lhe o exemplo dos seguros, dou-lhe o exemplo das inspeções periódicas dos veículos, o TVDE e o táxi. Mas não fazia sentido incorporarmos para um diploma que nasce agora regras que nós consideramos sem sentido. E uma regra que consideramos sem sentido são as 125 ou 150 horas de formação que são impostas aos motoristas de táxi. Porquê? Porque não sentimos em nada que estas 150 horas de formação tenham conduzido a uma melhoria do serviço. Onde é que se faz essa alteração? Quando mexermos na lei do táxi. Estamos disponíveis para, naturalmente, com uma participação ainda mais ativa de quem representa os senhores taxistas para mexer na lei do táxi e fazer as correções necessárias, sim, estamos. O nosso foco agora foi o de, repito, regular estas plataformas e criar este novo operador e, por isso, estamos no ponto em que estamos. Mas não tínhamos nenhuma intenção de já seguir, até porque temos consciência da perturbação que está causada junto do setor, não fugimos a ela, veja-se o caso da manifestação de hoje, e, portanto, não é isso que iríamos fazer de seguida. Sendo essa a vontade dos teus taxistas, é certamente esse o caminho que iniciaremos de imediato. Na visão que tem, até porque tutela esse capítulo, esse pelouro da mobilidade urbana, há táxis a mais ou a menos nas grandes cidades? Vamos falar apenas das grandes cidades. Eu não sinto de todo em todo que existam táxis a mais. E mais do que não sinto, sei colorir este sentimento com alguns exemplos concretos. O primeiro vem dos próprios senhores taxistas, quando em junho escrevem ao Governo a dizer porque somos poucos, precisamos de que haja tarifas diferenciadas no verão e no Natal e no Ano Novo. Acho que esse é um muito bom exemplo. O segundo exemplo é um exemplo puramente de mercado e estamos a falar de uma atividade de serviço público, porque os alvarás obtidos junto às autarquias que são conseguidos através de concurso público e, portanto, com uma taxa administrativa de centenas de euros, são comercializados por 60, 70, 80 mil euros. E não acredito que alguém seja louco para pagar 80 mil euros por um negócio que vale pouco. Na elaboração desta proposta de diploma, ouviu, por um lado, os taxistas e, por outro, as empresas que são beneficiárias diretas dessa regulamentação? Nós não ouvimos empresas, só ouvimos, como é comum, numa consulta às entidades, as entidades, ou seja, não ouvimos de uma empresa, ouvimos as federações, ouvimos as entidades representativas do setor, sendo que eu, por acaso, não estive em nenhuma, mas sim, houve conversas, pelo menos com uma das empresas, dentro do meu Ministério, na qual, por acaso, eu nunca participei. O Primeiro-Ministro hoje na China, numa declaração que registou,
traçava um termo de comparação entre a legalização das rádios no final da década de 80, lembrando que também nessa altura foi feito um enquadramento para um setor que estava a existir, que existia naquela altura. O que é certo é que nessa altura o que aconteceu foi que as rádios foram paradas, foram fechadas e depois reabriram já licenciadas. Hoje, uma das federações representativas dos taxistas dizia precisamente isso, que aquilo que exigia do governo era que fosse parada a atividade destes serviços que já existem para depois entrarem em funcionamento já com a nova regulamentação. É um preceito que aceita? Faz sentido? É um preceito que, independentemente de fazer sentido ou não fazer sentido, é impossível de concretizar. Num Estado que não é um Estado policial, e ainda bem que não é um Estado policial, não há forma de poder, de facto, suspender a atividade num setor onde essa mesma atividade, no caso da Uber e da Cabify, tem sido crescente. Eu acho que é, de facto, muito feliz esta comparação com as rádios, que eram muitas, as famosas rádios pirata, não é? E que depois se transformaram num conjunto de atividade fundamental para a divulgação da informação, de que a TSF é um belíssimo exemplo. O Sr. Ministro entende que, ou estava à espera de herdar quando pensamos no Ministro do Ambiente, não pensamos necessariamente em transportes. Foi uma surpresa a forma como este pelouro coube no seu Ministério. Estava à espera de herdar um dossiê tão quente como este, quando assumiu funções há menos de um ano? Este dossiê é um dossiê quente porque é um dossiê essencialmente mediático. Eu acho que é, de facto, um avanço civilizacional reconhecer que as questões da mobilidade urbana são essencialmente questões ambientais e colocar, de facto, dentro da tutela política do Ministério do Ambiente as questões da mobilidade urbana. Paris é um desafio muito grande, o que resulta do Acordo de Paris. Nós temos que reduzir em 25% as emissões atmosféricas que vêm do setor dos transportes e, por isso, este é por excelência, o setor onde, do ponto de vista ambiental, mais ganhos podem ser produzidos no futuro próximo. A propósito, vai haver um custo orçamental da entrada em vigor do Acordo Global do Clima? Vai haver um custo orçamental? Sim. O seu orçamento para o próximo ano já foi feito a pensar com alguma divergência em relação àquilo que estava pensado antes de ser alcançado o acordo? O que importa, sobretudo, dizer é o seguinte, é que o Acordo de Paris tem um conjunto de regras, regras que são comuns, não são regras que têm que ver com as exigências de redução de emissão e de necessidades de adaptação dos territórios. Essas regras têm princípios comuns, mas é cada país que as define. E as regras que Portugal definiu e que entregou nas vésperas da Cimeira acordo, eu era um otimista, mas os otimistas não imaginavam que em menos de um ano o acordo podia estar em vigor. Aquilo que se imaginavam eram 3 anos. E aqui os Estados Unidos e a China deram um exemplo notável e Portugal orgulha-se de ser um dos 7 países que até à data já ratificou o Acordo de Paris. E o acordo estando em vigor, acredita que ele vai ser cumprido? Precisamente por essas grandes potências, que são os maiores poluidores? Ouça, com certeza que o acordo vai ser cumprido. E eu direi que a pressa com que ele entrou em vigor é o melhor sintoma da vontade dos Estados em cumprir o acordo. O acordo não é um acordo fechado, é um acordo que a 5 anos deverá ser melhorado. Tem, aliás, que ser melhorado, porque com aquilo que já hoje conhecemos, as metas que o próprio acordo fixa não são cumpridas, e a cada 5 anos ele terá que ser melhorado. E é fundamental que não haja aqui nenhuma quebra de empenhamento político por parte de nenhum dos países. E eu aqui não distingo os grandes dos pequenos, distingo porque de facto têm um volume de emissões completamente diferente. Mas acho que não é por sermos um país que tem uma contribuição pequena que Portugal, em momento algum, deve ser menos responsável e responsabilizado pelo incumprimento de Paris. Vamos certamente cumprir Paris e, repito, Portugal está na linha da frente disso mesmo e já deu provas do passado, porque lembro-me bem da polémica de quando se assinou Kyoto, tanto de um lado os ambientalistas que diziam que era muito pouco ambicioso e a indústria achar que a ambição era excessiva, e o que é facto é que Portugal cumpriu com folga os compromissos que vieram de Kyoto. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, até porque estamos quase a chegar ao fim.
Li hoje que está a ser preparada a legislação para dar benefícios fiscais a quem utiliza os transportes coletivos. Quer explicar-me um bocadinho qual é o princípio que está por trás desta ideia? Eu direi que não vou dar uma resposta direta. Isso tem que ver com o orçamento e sobre o orçamento só falarei quando o orçamento estiver aprovado. Agora, é da maior importância que se facilite e que se favoreça a utilização dos transportes coletivos. Portugal fez um caminho muito interessante na melhoria de muitos dos indicadores ambientais. A qualidade da água de consumo, a gestão de resíduos, os esgotos que trata bem, veja-se o número de bandeiras azuis que hoje estão em toda a costa portuguesa. No domínio da mobilidade urbana, esse salto não foi dado. E todas as iniciativas que concorram para a utilização do transporte coletivo, nomeadamente o domínio fiscal, são da maior importância. Portanto, os transportes, por causa do Acordo do Clima, não vão ficar mais caros com novas taxações sobre transportes mais poluentes? Os transportes coletivos, certamente não, e também não há nenhuma previsão no que diz respeito aos transportes individuais, mas os transportes coletivos, evidentemente que não. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo à manhã TSF neste dia que é agitado, calculo, com uma agenda intensa. Um protesto hoje dos taxistas que não gostam desta ideia de legalizar serviços alternativos que lhes façam concorrência. É um protesto que está a começar nesta altura e que iremos verificar mais daqui a pouco.